Queria comentar um pouco a corrida eleitoral. As últimas pesquisas têm sido preocupantes, não que eu ache que elas representam fidedignamente a realidade, porque eu tenho convicção de que boa parte dos institutos de pesquisas no Brasil, eles são muito enviesados à esquerda. Então, se eles trazem algum número, eu tendo a crer que esse número seja sempre um pouco mais alto pró Flávio Bolsonaro e um pouco mais baixo em relação ao Lula. Mas, de qualquer forma, essas pesquisas indicam tendências. E o Flávio Bolsonaro, ele tem tido uma postura muito pragmática, o que é necessário. Ainda mais nós na direita, né, que estamos aí diante de um cenário de muitos embates, estamos longe de um consenso. Inclusive, boa parte da beligerância está dentro da própria direita em relação ao Flávio, do que a própria esquerda, do que o próprio Lula. Então, né, se a gente pegar declarações recentes do Zema, ele praticamente, do meu ponto de vista, implodiu qualquer possibilidade de uma aproximação, inclusive para compor chapa. Eu cheguei a pensar isso no passado, cogitar isso no passado, mas esquece. A partir de agora, né, o Zema conseguiu se isolar. E, além disso, o próprio eleitorado, né? Nitidamente nós temos o eleitorado bolsonarista convicto, e aqueles que não são também estão ficando convictos, até mesmo por posicionamentos como o do Zema e outros, influenciadores na direita que não são da ala bolsonarista, para o Flávio Bolsonaro. E ele acabou fazendo dois movimentos importantes do meu ponto de vista, dando um pequeno gesto para Faria Lima, e o outro também ainda no campo da suposição, que é em relação a vice, que tá todo aí o enigma, o mistério em relação a Júlia Zanata, que hoje publicou um vídeo que eu já vou mostrar para vocês, sugerindo que ela pode ser esse nome. E é claro que isso foi uma jogada do Flávio, onde, ao mesmo tempo que ele tá agradando a sua base aliada, ele também fez hoje um gesto para agradar um pouquinho, ainda que seja um gesto pequeno, mas um gesto para Faria Lima. Então, ele confirmou hoje, vou até mostrar aqui para vocês, a reportagem do G1, mas já está repercutindo nos demais veículos de comunicação, o Flávio Bolsonaro confirmou a Daniela Marques na campanha. A Daniela Marques, para quem não sabe, ela foi secretária do Ministério da Economia do Paulo Guedes, então ela foi do governo Bolsonaro, e quando o Pedro Guimarães saiu da presidência da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques assumiu o posto. Então, obviamente, por ser uma pessoa próxima e alinhada com as ideias do Paulo Guedes, ela, consequentemente, acaba também tendo aí um alinhamento com a Faria Lima. E dado todo esse clima, né, que eu comentei na introdução, de embates dentro da direita, a ausência de consenso, o que, aliás, o Lula deve estar adorando, eu acho que o Flávio está correto. Ele tem que fazer sinalizações para quem não está na base, porque, afinal de contas, tem que trazer essa galera para o seu lado, até para diminuir resistências no primeiro turno, porque eu já estou achando muito arriscado deixar o apoio apenas para o segundo turno, porque as tretas estão ficando tão ríspidas que a minha preocupação é que chegue a inviabilizar um apoio real de boa vontade no segundo turno. A gente pode correr o risco desses ditos aliados que dizem apoiar qualquer candidato contra o Lula, a gente corre o risco de eles ficarem só no blá 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 e no segundo turno não ter um apoio efetivo, não ter o Flávio não poder contar com o engajamento dessas pessoas nas redes sociais, ficar só aquela coisa superficial, aquele apoio que não fede nem cheira, que na prática não convence ninguém e que pode até fazer com que quem não é da direita bolsonarista anule um voto no segundo turno, que seria catastrófico. Isso já aconteceu na eleição passada, o próprio MBL, né, fez campanha nesse sentido, porque pro MBL era melhor a vitória do Lula do que o do Flávio, porque fazer oposição pro Lula é bom, aumenta o engajamento nas redes e traz público. Fazer oposição a um governo de direita do Bolsonaro seria muito mais difícil para os partidos ditos de direita. Então a minha preocupação também é essa. Será que realmente todos aqueles que dizem que a prioridade é vencer o Lula, será que se o Lula concorrer com o Flávio no segundo turno, que é o que se desenha, obviamente, é o cenário mais óbvio, será que realmente essas pessoas que dizem combater o Lula a qualquer custo vão arregaçar as mangas? Eu estou curioso para ver como que vai ser esse movimento no segundo turno. E aí, teve então esse gesto, né, do Flávio em relação à Faria Lima, mas teve também um vídeo aqui no perfil da própria Júlia Zanata, onde ela fez aqui esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, que realmente aí sim é para
o Flávio Bolsonaro, né, através dela, dar um agrado para o seu eleitorado, porque ele vai ter que realmente agradar todo mundo para conseguir compor o máximo possível, porque essa eleição tá longe de ser fácil. Há um tempo atrás até parecia que ia ser mais fácil vencer o Lula, mas com essa desagregação da direita, com fogo amigo, com sabotagens, o cenário está mais complicado e o Flávio vai ter que rodar esses pratinhos aí, ele vai estar correto. Tem que realmente compor. Mas vamos ver aqui o vídeo da Júlia Zanata. Júlia Zanata sendo indicada até mesmo para a vaga de vice. Uma vice de Santa Catarina. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em publicação apoio à deputada federal Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, para o cargo de vice-presidente da República. Júlia Zanata tem mérito para ser escolhida, talvez a mais aguerrida, mais combativa parlamentar dentro do Congresso Nacional. Você conhece alguém da Júlia? E por que foi bom esses dois movimentos? É óbvio que quando o Flávio Bolsonaro, de forma ainda não oficial, nem sei se vai ser a Júlia Zanata mesmo, mas estão começando a ventilar esse nome. Obviamente, o nome da Júlia agrada muito a base do Flávio Bolsonaro, obviamente. Isso é um golaço pensando na base, né, na militância. Agora, você já começa a ver nas redes sociais aquela direita não bolsonarista já se incomodar com a indicação da Júlia, porque muitos dizem que não vai trazer votos, e aí começam a justificar. Mas, ao mesmo tempo, tem esse afago, né, justamente para essa ala da direita que fez a crítica ao nome da Júlia, que foi colocar o nome da Daniela Marques compondo a campanha do Flávio Bolsonaro nos assuntos, na agenda econômica. Então, é isso. Ele está com vários pratinhos na mão, está diante de um fogo cruzado, né, e o trabalho dele não é fácil, mas ele tem que ser pragmático, não vai ter jeito. Para conseguir compor, ainda mais no segundo turno, que eu custo acreditar que realmente vai ter um apoio com afinco, determinação, sabe? Porque tá muito beligerante no primeiro turno. Algumas pontes estão sendo implodidas. É isso que tá me preocupando. A escalada do discurso, a escalada no embate. E muitos influenciadores também não bolsonaristas também estão, né, num nível bem alto de críticas ao Flávio. Isso que eu acho incompreensível. Porque se o grande objetivo final é vencer o Lula, não faz sentido a direita ficar se matando em público. Obviamente, cada nicho vai defender o seu candidato, mas não precisa destruir o outro. E o que a gente está vendo realmente é no nível de destruição, de queimar o filme um do outro. E aí, pro Lula e pro PT, pô, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não me recordo de ver, por exemplo, em eleições passadas, né, candidatos do PSOL, da extrema esquerda, indo com tanta voracidade contra o Lula no primeiro turno, por exemplo. E agora, na direita, esse comportamento virou modus operandi. Entendeu? Cada um jogando para sua bolha, mas minando ou buscando minar o outro candidato, né? No caso, aqui em tela, obviamente, o Flávio Bolsonaro, as pesquisas mostram, ele é o que tem mais chances. E mesmo ele tendo desidratado um pouco, de acordo com essas pesquisas esquerdistas, os votos não migraram para os demais candidatos da direita. Então, eu acho que chegou na hora de parar, né, de colocar um alvo na testa do Flávio, o pessoal da direita. Porque se realmente a prioridade máxima da nação no segundo turno é vencer o Lula, eu acho que já deu o que tinha que dar, né, as tretas, os ataques dentro da própria direita. Não sei se vocês concordam comigo, deixe nos comentários. Mas eu estou ficando cada vez mais pessimista, mais pelo comportamento da direita, do que os embates entre Lula e Flávio, que a bem da verdade ainda nem sequer começaram, né? Mas quando começar, o meu medo é que eles sejam menores do que o embate dentro da própria direita, que já está no nível, na minha opinião, inaceitável. Se o mal maior é o Lula, se esse é o mal maior, meu Deus, acho que a direita como um todo tem que repensar a estratégia. Eu não sou contra cada um defender seu candidato, não, nunca fui. Tanto que eu não entro nessas tretas. Agora, tentar destruir tentar destruir o outro, aí eu acho que é falta de estratégia em termos de campo ideológico.
Mas a gente sabe que o ego, a vaidade na direita é muito mais alto do que na esquerda. Então é por isso que o orgulho nessas horas acaba atrapalhando, né? Pessoal, comentem se vocês concordam ou não com as minhas observações. Deixem um like, isso de fato faz toda a diferença. Os algoritmos levam essa informação em consideração para entregar para mais pessoas, até mesmo para não seguidores. Então ajuda, o like acaba ajudando que o conteúdo saia da nossa bolha. Em ano eleitoral, isso faz toda a diferença do mundo. E verifiquem também se vocês estão inscritos em todas as minhas redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.